Olá, tudo bem? Hoje eu estou recebendo a Cleia. Ela é bombeira civil, tem uma escola também de bombeiros e ela vai nos contar muitas coisas gostosas e histórias gostosas e também vai nos contar um pouquinho da sua infância, como ela chegou até ser bombeira civil e vai ser muito legal, muito bacana, uma mulher de fibra e eu acho que mulher não é só a fortaleza, mas a sensibilidade, a solidariedade que ela tem com os outros. Tudo bem, Cleia? Tudo Por bem. favor, nos apresente, se apresente. Meu nome é Alcicleia, mas podem me chamar de Cleia, né? Sou bombeira civil, sou enfermeira e hoje tenho uma escola em Itapecerica da Serra, né? Que é uma escola de bombeiros civis voltado aí não só para o público adulto, mas também para o público infantil. Cleia, como que foi a sua infância? Você tinha esse sonho desde quando era criança ou não? Veio depois de adulto? Como era a sua infância? Minha infância foi uma infância muito boa. Nós somos em 7 irmãos, Sim. né? Somos uma família nordestina que veio para São Paulo em 96, né? E que o tempo inteiro nós moramos no Valo Velho, em Itapecerica, né? Ficamos lá, estabelecemos lá. Porém, quando eu tinha 16 anos, a minha mãe veio a falecer, né? E quando a minha mãe veio a falecer, eu fiz uma promessa em leito de morte da minha mãe, né? Que eu iria estudar para fazer a parte da enfermagem, que eu ia ser enfermeira e que eu queria salvar o máximo de vidas que Deus permitisse. E esse foi o meu sonho naquela época. Difícil, porque quando ela faleceu eu só tinha 16 anos. Eu tive que parar de estudar, porque quando ela faleceu, meu irmão caçula ficou com 1 ano e 6 meses, o outro com 3 aninhos. Então, e aí você ajudava nessa criação dos dois? Meu pai precisava trabalhar, né, e os mais velhos também, então alguém precisava cuidar dos mais novos. Sim. Então, no caso, ficou essa função para que eu executasse em casa. Mas isso nunca impediu de eu conseguir realizar meus sonhos, muito pelo contrário. Parei de estudar para poder ajudar os mais novos e depois, quando eu já estava com meus 19 anos, eu voltei a estudar, né? Foi quando eu casei e eu voltei a estudar fazendo o EJA. O EJA, o que é? O EJA, na época, era um ensino que o governo deu para que nós pudéssemos fazer o quê? Eliminações de matérias. Como eu parei no primeiro ano, então a cada 6 meses eu eliminava 1 ano de estudo. Então, aí, em 1 ano e 6 meses, eu consegui concluir aí meu ensino médio completo. E aí você entrou na universidade? Não. Aí, quando eu terminei o ensino médio tudo, eu queria iniciar o meu sonho, né? E começar com o básico, né? Que eu não tinha condições financeiras de fazer uma faculdade. Você já era casada nessa época? Já era casada nessa época, né? E meu ex-marido, então, na época, super me apoiou para que eu pudesse fazer o curso de enfermagem. Porém, nossas finanças, né, não eram tão altas, a gente pagava aluguel, eu não tinha filhos, e aí eu me aventurei a trabalhar como monitora né, de residências. E neste serviço, eu consegui o valor para pagar o meu curso. O que é monitora de residência? Monitoramento. A gente fica numa central, onde tem os seguranças, quando tem algum tipo de... Então, você entrou numa empresa, então? Sim, entrei numa empresa de monitoramento para que eu pudesse pagar o curso de auxiliar de enfermagem. O dinheiro era só para o curso de auxiliar de enfermagem. Em casa, o meu ex-marido, na época, bancava, sustentava, né? E foi aonde eu consegui aí, através desse serviço, pagar o curso de auxiliar de enfermagem. Aí você se formou e aí você começou a trabalhar como enfermeira? Não consegui. Tanto que teve uma época que o Geraldo Alckmin, então governador Geraldo Alckmin, ele cedeu algumas bolsas de enfermagem para o estado de São Paulo naquela época. E eu me candidatei a essas bolsas. Assim que eu me formei auxiliar. E aí, quando eu me candidatei, eu ganhei a bolsa. E eu consegui fazer o meu curso de técnico de enfermagem gratuito pelo governo do estado de São Paulo, com muita persistência.
E aí você fez esse curso, aí você passou Comecei a a trabalhar como enfermeira. como técnica de No enfermagem. hospital ou em casas, AMA. assim, de idoso? Em AMA, num projeto da Fundação Faculdade de Medicina, que naquele ano de 2011 assumiu a região oeste. Quando a faculdade assumiu, eu fui uma das que concorri à vaga e passei. Trabalhei 3 meses nesta unidade que é AMA do Jaguaré, pela Fundação Faculdade de Medicina, como auxiliar de enfermagem lá. E depois eu tinha um irmão, que também o Fábio, que ele também se formou auxiliar de enfermagem. Então são 2 enfermeiros em casa. Isso. E ele, no caso, estava nessa mesma unidade. Aí foi onde descobriram que nós 2 éramos irmãos. E não podia ter irmãos na mesma unidade. E aí teve que um sair. Não, eles apenas me alocaram em uma outra unidade. E nesta unidade eu fiquei por 5 anos. Foi onde eu comecei a fazer a minha faculdade de enfermagem. Então, aos 16 anos, com a sua mãe que faleceu, não sei se eu posso tocar nessa Pode assunto, ser. que a sua mãe faleceu, que aí você falou, não, vou ajudar outras vidas. Como você se sente hoje, ajudando tantas vidas assim? Eu sempre falo para as pessoas, né? Tanto na área de enfermagem quanto na área dos bombeiros. Ajudar, vocês vêm a nós no momento de desespero de vocês, né? E eu sempre falo, e é uma coisa que eu peço para os profissionais aí de enfermagem, os profissionais bombeiros, né? Se coloquem no lugar da vítima, porque eles chegam para você e falam assim, ai, meu parente, é o desespero neles, né, em cima de nós. Então, o que a gente tem que oferecer para eles? A segurança. Então, assim, teve um episódio, não sei se eu posso Pode contar, sim, claro. E eu peguei uma sala de emergência, já como enfermeira, de um acidente de queda de laje, né? E os militares, quando trouxeram para mim, falaram assim, olha, teve já 3 paradas dentro da VTR. E aí eu falei assim, bom, já estava parando de novo na sala de emergência. E aí eu perguntei, a gente faz algumas perguntas para o familiar em questão de alergias, essas coisas rápidas, né, o que aconteceu, para que a gente possa fazer o atendimento ali o mais rápido possível, né? Que nós só vamos em segundos, né? E os segundos, às vezes, é horas, né? Para quem está ali, sim, parece ser horas, eternidades. E essa esposa chegou no meu jaleco, me puxou pelo jaleco assim, para cima dela, tanto que o militar veio para cima, achando que ela ia me agredir. Mas é o desespero, né? Sim, e ela falou assim, foi bem na hora que quando eu fui fechar a porta, né, da emergência, ela virou para mim e falou assim, eu falei, eu vou fazer o meu melhor, nós vamos fazer o nosso melhor. E ao pegar nossa roupa, minha roupa assim, ela puxou, ela falou assim, enfermeira, confio no potencial de vocês. Vocês são capazes de fazer muito mais do que isso. Aí você olha assim, eu falei assim, pode deixar. Deixei a porta, olhei para a equipe e falei assim, esse daí é o pai de vocês. É a mãe, é o irmão, é um filho, então dê o melhor de vocês. Resumindo, este paciente a gente estabilizou, foi para o centro cirúrgico, 3 meses depois estava na sua residência com seu familiar. Olha que maravilha. Um paciente na qual eu tinha parado várias vezes. Foi fácil? Não. A equipe dos militares ajudou a nossa equipe ali até um certo tempo. Nossa, foi gratificante. Também foi uma equipe que está de parabéns, que só saíram depois que ajudou nós a estabilizarmos aquela paciente. Então, assim, é gratificante isso. Então, a gente tem que se pôr no lugar e falar para o familiar. Eles estão dando na nossa mão a maior riqueza deles. E nós temos que fazer o quê? Polir e devolver com mais brilho ainda do que eles nos trouxeram. Então, assim, a gente tenta fazer né? Praticamente, quando eu falo eu em questão da minha equipe, fazer isso para que eles possam ter o bem maior deles de volta. E não adianta ter dinheiro. O dinheiro não vai. Não vai trazer de volta. Então, assim, né? Deixar o filho ver o pai nos momentos ali que eles mais precisam, a gente também tem que ser firme, né? Lógico que tem que ter N situações, mas essa daí é a que eu falo, que a equipe olhou assim para mim e falou assim, chefe, eu falei assim, equipe, parabéns. Porque assim, eles não pararam em momento nenhum. E aí, Cleia, aí chegou, teve esse ponto, aí você entrou na universidade.
Sim, Aí você foi fazer enfermagem na universidade. sim. Que antes era técnica, depois você foi fazer enfermagem. Eu fiz a enfermagem, sou formada pela Uninove, Tá, né? Universidade 9 de Julho. tá. E eu iniciei a faculdade, e quando eu iniciei a faculdade, no terceiro semestre, veio meu divórcio. Uhum. Aí eu tive que trancar a faculdade. Você não teve filhos? Tenho Tem um filho, filho, um tenho um filho. filho. Hoje ele vai fazer 16 anos. 16 anos, Mas, adolescente. mas na época meu filho tinha 4 aninhos, mais ou menos, né? 4 a 5 anos. E aí foi onde eu comecei a ter algumas dificuldades no casamento, né? No relacionamento e tudo mais. E foi quando eu tranquei a faculdade. Aí quando eu tranquei a faculdade, passou-se um tempo, eu me divorciei. E quando eu me divorciei, não foi fácil. Divórcio, quem passa por divórcio independente, como for, não é fácil. O meu divórcio foi um pouquinho complicado, porque foi por litígio, né? E também sou de uma família que não tem divorciados. E isso mexia com você? Uhum, porque eu sou a primeira. Mas Então, mexeu com você? Ou mexe até hoje? hoje não mexe, mas na época sim, porque eu precisava de apoio. E não teve? Não tive. De ninguém? O único apoio depois que eu tive foi do meu pai. Mas assim, foi uns 3 meses depois. E você acha que a gente tem que ficar casada com uma pessoa que a gente não se dá bem só porque não tem ninguém na família? Não. Eu não apoio. Tá. Eu sempre optei falar assim, eu venho, como eu te falei, de uma família onde eu nunca escutei minha mãe falar alto com meu pai, muito menos meu pai falar alto. Nunca em 16 anos de convivência com a minha mãe e meu pai, eu presenciei briga deles, discussão, nunca. Então, assim, eu achava que o matrimônio era aquilo, que, né, tinha que fazer tudo. E eu sempre fiz, e não, eu até brinco, e não é porque eu não deu certo que hoje eu não irei fazer. Não, é que infelizmente meu ex-marido no início foi uma ótima pessoa, né? E depois ele teve as falhas dele. E quando foi pontuada as falhas dele, ele, como que eu posso dizer? Ele começou a dizer assim, que eu tinha ficado uma mulher gorda e feia. Que homem não queria, porque eu tinha filho. E homem não ia querer mulher com filho. Não. Que coisa. Então, aí você para e olha. E como que você vai ficar com um homem desse? Um escroto desse? Não, aí você para e olha assim. Tem homens que utilizam isso, uma forma de manter a mulher em casa e continuar Ele era narcisista, Cléia? Não, eu não sei. Não, Sinceramente, eu não sei o que aconteceu nessa época, né? E aí eu olhei assim para ele, Mas por quê? Nesse divórcio houve traição? Não, da parte dele. Ah, tá. Da parte dele teve. Tá. E eu nunca fui de pessoas chegar e ficar falando para a família o que acontece no meu casamento. O que está no casamento fica entre o casal. Sempre imaginei isso, sim. né? E eu nunca levei para fora isso. Porque até então quem escolheu para casar foi você, sim, né? Sim. Então ninguém tem que se meter, né? Você entende? Se não deu certo, ou se ele virou, né? E como que você vai falar para um tio ou uma tia ou uma avó, né, ou irmão, aonde não existe divorciado? Tem aqueles das confusões eternas, mas não se divorciam. Mas eu não aceitava. Que tem que ficar com o homem mesmo sendo assim, dessa forma, ofendendo, humilhando, porque é uma humilhação, né, Cléia? Sim, se você for ver, né, um homem chamar uma mulher de gorda ou de feia porque teve um filho, o filho é dele, né? Aí você, assim, do jeito que eu falei para ele, eu falei assim, mas vem cá, nós trabalhamos, a gente está trabalhando em prol de construir comprar o nosso apartamento, comprar a nossa casa, a gente teve filho, aonde eu não poderia ter filho, que quando minha mãe faleceu, eu tive muita sobrecarga, pressão psicológica, tudo, eu tive problemas de saúde, aonde veio afetar a parte de ginecologia minha, que eu não podia, segundo os médicos, eu não podia ter filho, nas trompas. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava já de 3 meses, eu estava com 26 anos. Já era casada, ainda, né? Casada já fazia uns 5, 6 anos, né? E quando eu descobri que estava grávida, nossa, maior alegria do mundo, porque eu já estava acostumada já tinha me conformado de não ser mãe. E quando eu descobri, já estava grávida de 3 meses. Eu não sabia.
e ganhei o meu filho de 6 meses. E hoje você se dá bem com o seu ex-marido depois de tudo isso? Olha, Ou não? nós não se damos mal, mas é assim, ele Tem que pega, ter acordo porque tem um filho no meio. ele pega nós temos a guarda compartilhada, Tirada. né? Mas é assim, a guarda compartilhada é um final de semana comigo e um final de semana com ele. Pronto, só. Tá. E isso já tem 6 anos. Então, assim, ele é pontual para pegar o filho no dia e é pontual para deixar também no dia. Então, ele pega no sábado e deixa no domingo, nos horários certos. Em questão a isso, Não tem problema. não tive problema nenhum. Nosso filho é um menino super educado, é um menino nota 1000. Referência, até brinco, na escola, quando eu fui na reunião escolar dele, o professor virou para mim e falou assim: mãe, o que eu tenho para dizer do seu filho? Eu tenho que te dar os parabéns pela educação que você dá pelo seu filho. Então, isso daí, para mim, foi um troféu. Por tudo que eu passei. E eu passaria de novo para não sobrar para o meu filho. E para ele entender que não é porque o pai e a mãe estão separados que ele não vai ter um pai e a mãe ali do lado dele. Não. Porque na realidade o casal se separa, mas o filho continua sendo do pai e da mãe. Mas não tem épocas, muito, né? Mas tinha época na escola dele que não era isso que estava acontecendo com os pais dos coleguinhas. Então ele tinha outras experiências. Ele chegava em casa e ele relatava: meu filho, olha, mãe, isso. Aí eu tinha que conversar com ele, explicar: olha, entenda que... E é uma coisa tão boba, né? Porque assim, você não pode forçar ninguém a gostar de você, acabou o casamento, acabou, tem filho, então vamos unir, assim, não foi um bom marido, ou não foi uma boa esposa, vamos se unir para terminar a criação dos filhos. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Isso se chama solidariedade, respeito, né, com a criança em si, né? Eu acho uma grande bobagem isso. Mulheres e homens que têm esse tipo de comportamento, porque assim, casamento não deu certo, acabou, mas tem filhos, e os filhos vão permanecer a vida toda. Foi isso mesmo. Né? Então vamos nos unir para poder criá-los? É isso mesmo. Bem isso. Então foi essa parte quando eu cheguei, né, no meu ex-marido, quando foi pro litígio em questão algumas, ele não aceitava no início, mas aí depois, conforme foi o tempo, hoje início, tudo que é complicado, só que assim, o que foi mais difícil foi não ter o apoio da família. E como você chegou a ser bombeira civil? Qual foi esse processo? Então, foi devido ao divórcio. Quando eu comecei eu me divorciei, que comecei a ter esses problemas, não ter aceitação, eu estava atrás de um refúgio. Qual foi o refúgio? Foi um bombeiro civil que eu precisava de um documento e era ele que precisava fazer. E quando eu cheguei na base dele para fazer o documento, e aí ele explicou sobre o que era o bombeiro civil e que ele estava com uma turma ali, que ele ia iniciar uma turma de bombeiro civil e me convidou para participar. Eu falei assim, pronto, é isso que eu quero, chorar. Não podia chorar em casa, não podia chorar perante meu filho. Então, qualquer um que gritasse comigo ali no canto, ou falasse da mangueira, ou algum material que eu fizesse errado, e eu chorava, e ele falava assim, ainda hoje eu lembro, se você não aguenta, pede para sair. Coitado dele. Não era nem daquilo que eu estava chorando. Era um motivo que eu queria. Aí eu fui vendo como que era o bombeiro civil, fui conhecendo, fui vendo a importância também do bombeiro civil, não só do bombeiro militar, mas também o do bombeiro civil. Com todo aquilo de divórcio, entrou quem? A pandemia. 2019 a 2020. Então eu pensei, não tenho dinheiro para pagar a faculdade. Faculdade não é barata. Tive que trancar minha faculdade. Eu tenho que arrumar minha casa, construir minha casa. Como que eu vou fazer? Então eu pensei, consegui me formar em bombeira civil. E aí eu comecei a trabalhar à noite no hospital em Cotia, como técnica de enfermagem no pronto-socorro, sala de emergência. Eu comecei a estudar durante os dias, no caso, os dias que eu estava acordada, para como montar uma escola de bombeiro civil. O que precisa? Uma mulher pode?
Porque eu só via homem, ex-militares. Você acha que é preconceito, Cléia? Porque só a gente fala bombeiro, a gente só imagina homem. Não, eu não acho que seja preconceito. É que tem muita dificuldade. Não é fácil, é muita dificuldade. Por que a dificuldade? Porque por ser mulher? Não, porque você tem que ter. Eu falo em dificuldade seguinte: para você montar uma escola, você precisa ter um conteúdo. E como que você vai elaborar esse conteúdo? O que você vai ensinar? Está dentro das normas? Está dentro do que o Corpo de Bombeiros pede? Qual é a lei que permite que eu possa dar curso? Qual é a lei que permite que eu possa ministrar treinamento? Quem Mas pode para ministrar ser treinamento? bombeira civil ou militar também é difícil? Para uma mulher, eu estou dizendo, né? Para um homem parece que as coisas são tudo mais A única fáceis. dificuldade que eu falo para as mulheres é em questão de postura. Tudo para nós é mais difícil. A gente sabe. Sim. Hoje, para homens, é mais fácil, né? O mercado de trabalho para homem tem bastante. Na verdade, tem ambas, né? Tanto para homem quanto para mulher. Porém, vai depender muito da postura dos bombeiros, né? Em que sentido que eu falo postura? Eu sempre circulo eventos, eu sempre estou indo para ver postura de alguns, ainda mais quando a minha empresa assume algum evento, eu estou lá para ver o comportamento deles. Às vezes, ou eu estou fardada, ou eu estou apaisando normal, só que circulando. Por quê? Porque eu quero ver aonde eles podem estar errando, que, ao meu ver, posso ajustar, melhorar. Tanto que tem eventos que eu pego e as empresas já ligam, eu quero essa mesma equipe, hein? É fardamento, eu vejo muita bombeira civil com fardamento rasgado. Mesmo sendo mulher? Elas são mais relaxadas que os homens? Algumas. É mesmo? É o que eu observei, tanto que eu fiz até uma reunião com umas equipes aí falando sobre isso. Tarja caindo, você não acha que deveria ser o contrário? Sim, e é isso que eu falo. Aí depois, é isso que eu digo. Aí depois pergunto, o mercado de trabalho para mulher é difícil? Também. Você acha que elas não são muito comprometidas com isso? Você acha que os homens são mais? Eu acho que vai dar pessoa. Vai dar pessoa, porque eu tenho bombeiras civis que elas vão impecável. Farda passada, gandola certinha, né? Tudo perfeitinho. Eu peço que certos adornos não use, né? Para que não venha chamar muita atenção. Não, eu peço que não use muita maquiagem pesadona. E aquela roupa justa? Não tem umas roupas muito justas? Eu falo em questão a isso também, porque chama mais atenção. Porque você vê uma bombeira, você vai olhar tudo. Sim, sim. E eu falo pro pessoal, gente, a farda, ela não é nosso fardamento, né? Que a gente fala no nosso uniforme. Ela não é um uniforme, tipo, fácil de se usar. Ele é pesado. Ah, ele é pesado? Ele é pesado. Nossa bota é pesada. Então, assim, não é aquela roupa. Eu falo, gente, faz um agachamento. Faz um posicionamento, até brinco, faz um posicionamento de socorrer uma vítima. Para você ver se sua farda vai ficar confortável para você. Se não vai te garrotear. Vai te limitar. Então, se você usar uma farda mais folgada, entendeu? Você consegue ter uma flexibilidade. Nossa, eu imaginava que fosse pesado isso. É um tecido grosso. A bota que é pesada, mas nosso uniforme ele é um tecido grosso. E também ele depende também das empresas, né? Porque tem empresa que tem outros tons de uniformes, né? Mas e tem outros, e eu sempre oriento eles ao quê? O cuidado com a roupa, né? O seu fardamento. Evitem sair de casa fardados para ir para os eventos. Por que eu solicito isso? Porque os civis, eles não vão saber se você é um bombeiro militar ou se você é um bombeiro civil. Eles não têm essa... E qual a diferença de um para o outro? O bombeiro civil sempre ele vai ser prevenção. É aquele que atua dentro das empresas, né? Fazendo as prevenções, checando os equipamentos, checando hidrantes, se houver uma necessidade de usar, está lá em condições de uso, verificar se o material não está danificado, né? Nós estamos para combater princípio ao incêndio. Mas se for para combater o incêndio também, até os militares chegar,
nós somos combate. Sim. Mas a gente inicia já solicitando apoio dos militares. E nós ficamos no local até os militares chegar e nós vamos dar apoio aos militares. Porque os militares nem sempre sabem o que tem ali dentro daquela empresa, não sabem como funciona a planta daquela empresa. Então, somos nós que vamos passar. Eles não sabem Todas as quantos informações. colaboradores tem ali dentro, quantos colaboradores a gente tirou. Então, tudo isso daí é função do bombeiro civil, né? Então, o pessoal fala assim, nossa, bombeiro civil não faz nada, eu só vejo eles andando para cima e para baixo fardado, não fazendo nada. Mas é como eu falo, esse nada que eles estão vendo é porque a gente já está fazendo um meio de proteção atrás para que não venha acontecer nada. Mas, se falhar um das nossas prevenção aí, nós também estamos aí atuando no combate também. Cleia, e a sua escola lá? É mais criança, mais adulto ou tem mulheres, assim, mais mulheres do que homens? Nós estamos com, hoje o foco mais é o adulto. Adulto. Né? E nós temos bastante procura de mulher, não tanto de homem. As mulheres mais velhas ou as mulheres mais novinhas que estão começando a vida? Não, são mulheres aí já a partir de seus 30 anos. E você acha que por que isso? Bom, eu sempre pergunto isso a elas. A maioria não tem uma... Eu pergunto, você trabalha com o quê? Não tem uma profissão. Ah, tá. Aí eu falo assim, ou não terminou o colegial. E pode ser bombeira civil se não tem o colegial? Eles começam a fazer os estudos do EJA. Tem que fazer. Nós não podemos, até o ensino médio incompleto, se pode se fazer, né? Só que não pode, abaixo de oitava série para baixo, a escola só pega acima do ensino médio completo. E as crianças também? A criança é acima de 6 aninhos. A gente coloca de 6 anos a 12 e de 12 a 17. E como funciona com essas crianças? Com as crianças, a gente dá uns reforços a eles. A gente fala a importância deles identificar os primeiros socorros, né? A gente fala sobre bichos peçonhentos, né, com eles, sobre animais. Nós falamos também o uso sobre brigada com eles, né? E a gente faz ordem unida com eles e eles também têm tarefa em honrar o pai e a mãe. Então, eles também têm tarefinha em casa que os pais, quando vão levar, falam o que fez para poder eles também estar... E eles mudam totalmente de comportamento. E o valor dessa escola é alto a mensalidade ou não, Cleia? Não, porque Itapecerica da Serra, e eu falo, hoje em dia, o bombeiro civil, não é todo mundo hoje que quer realmente, que tem o comprometimento de estudar, tá? É lamentável isso. Por quê? Porque você tem que ir para a escola, você tem que estudar, você tem que debater com o seu professor, debater, que eu falo assim, tirar dúvidas. Sim. Né? Se você errar ali você pode errar, você não pode errar depois. Ali tem um professor, tem um instrutor que vai te orientar em vários módulos, seja na parte de brigada, seja na parte de EPI, EPR, EPC, primeiros socorros. Então, assim, a gente não pode falhar. A demora em a gente identificar, a gente pode perder uma vida. A gente pode aumentar um incêndio, onde a gente poderia estar combatendo já o princípio, né? E trabalhar, como eu falo, a gente trabalha sob pressão. Enquanto vocês estão saindo do fogo, nós estamos indo a ele. Então, assim, a gente tem que ter calma para manter vocês calmos e retirar todo mundo. Mas como que eu faço isso, Alciclaia? Eu, dentro de uma empresa, eu junto com o pessoal Texagrão, porque a gente não trabalha sozinho. A gente tem uma equipe que trabalha com a gente. Texagrão trabalha, engenharia clínica, manutenção. Reúne o pessoal e treina. Fala para eles como se usa o extintor, faz simulações. Fazer um cronograma de treinamento anual naquela empresa, onde a gente consiga transformar a maioria dos funcionários em brigadistas. Uhum. Porque às vezes é um bombeiro, 2 bombeiros num prédio, mas até a central de apoio comunicar ele no térreo que o 3º andar está com problema, você está no 3º andar, você já pode ir combatendo em cima das orientações que foi dada para você no uso correto de um extintor. Cleia, como que eles enxergam uma mulher lá? Eles te enxergam. Você é chefe, como que eles enxergam os homens?
Porque aí você, mandar é uma palavra muito forte, né? Que você comanda. Não, quando eu até brinco, a gente vai delegar, né? Quando a gente delega para eles as ordens que tem que ser feitas, e eles seguem, eles não têm isso de não vou fazer porque é mulher, né? Eles seguem, fazem tudo certinho, dependendo dos locais que eu estou. Eu até brinquei um tempo atrás, uma vez, em um evento, que a gente estava em 14 bravos. Eu estava na liderança dos 14 bravos. Bravos, você está fazendo? 14 bombeiros. Bombeiro. Chama de bravo. Entendi. Nós estávamos em 14 e desses 14, eu nomeei 2 responsáveis para ficarem com X metade e um outro X equipe. E aí esses 2 recebiam ordens minhas para que passasse para os demais via rádio. Sim. Porque senão todos vinham acima de mim. E aí tinha um prefeito, tinha os vereadores que queriam atenção, queriam me chamar, o padre na época deste evento, queria tirar foto. E não tinha como eu dar atenção a eles e ao mesmo tempo ficar de olho na minha equipe. Então eu deleguei essas funções para esses 2 rapazes, que os militares, quando chegaram no local, eles foram direto para os homens. Você acha que tem mais dificuldade quando você vai falar com um homem, com a mulher, nesse comando todo? Às vezes sim, dependendo da equipe, sim. O que você acha de diferença? Eles não aceitam. Os homens não? Porque é mulher. Tem uns que não aceitam. Mas você é chefe? Mas eles não aceitam. Já aconteceu? Já aconteceu, não só na de entrar em discussão, que não ia fazer. Mas não só na parte de bombeiros que isso acontece. Sim. Isso também acontece na parte de resgate. Acontece? Acontece. Eu tive recentemente, vou dizer, né, porque há 1 ano e meio atrás, que eu estava atuando na ambulância. E mesmo sabendo que a vítima está precisando, tem essa coisa? A gente pede, não, isso daí não é na frente de vítima, isso aí a gente depois. Pede. Isso é depois, quando a gente chama a depois equipe. Sai a encrenca. Chama a equipe, a gente olha, a gente pode melhorar nisso, a gente pode melhorar, né, aperfeiçoar aquilo, olha, deixamos a desejar nisso, mas tem aqueles que querem confrontar sim você. Mesmo na hora? Ou é depois? Às vezes na hora, mas na hora a gente corrige apenas com o olhar. Aí eles já sabem que... Só o olhar, eles já sabem que quem comanda aqui sou eu tô falando. Não, só pelo olhar, eu não falo, eu só olho. Bem, e eles são, assim, homens mais velhos, ou não? São meninos novos? Às vezes meninos novos. Os mais velhos não têm isso? Às vezes tem, às vezes não, porque eles também já sabem, né? Então, assim, quando começa, aí é onde eu falo. Os donos dos eventos, eles conhecem. E aí eles falam, olha, nós queremos a sua equipe de volta, menos fulano. É mesmo? Eles pedem. Então, assim, quando eles vão pedir, eles falam, eu quero essa mesma equipe. Porque eles andam comigo, geralmente, né, os donos dos eventos. Quando me chamam, a gente faz a reunião, eu mostro a minha equipe, mostro que, olha, Cicleia, a gente gostaria que a sua empresa assumisse a segurança, controladores de acesso, bombeiros, ambulância. E por que você acha que acontece isso, desses homens falar, não vou fazer, não gostei do que você falou, não gostei das ordens que você deu? Você acha que é porque é o quê? Não gosta de receber ordens de mulher? O que é? Às vezes é porque, assim, por eu ser enfermeira também, né, eles não têm esse conhecimento. Mas então, se eles não têm conhecimento, eles têm que ficar quietos. Seria tipo, absorva. Né, eu tenho que ficar quieto para que eu tô ouvindo porque ela tem experiência e eu não. Não, mas aí não e às vezes eles trabalham em outras empresas, em outros eventos, que o chefe de lá não importa, que tipo, é assim mesmo. E comigo já não é. Então eles devem enxergar você? Eles me enxergam como chata mesmo. Brava. E como você se sente? Não me afeta. Não? Não. Ai, que ótimo! Não me afeta. Nada. Falar, nossa, será que eu estou passando do limite? Ou será que... Não, mas eu me avalio antes também. Eu paro, penso, analiso, vejo, será que eu errei? E se eu errei, eu peço desculpa na frente da equipe. Porque às vezes a gente querendo fazer as coisas acaba falando, né, ou fazendo algo que talvez ofenda o colega de trabalho. Não, isso não tem. Não.
Não, porque quando eu vou... É sempre que eu falo, eu nunca corrijo no ato. Quando eu vou fazer alguma coisa que eu vejo que alguém está fazendo de uma forma que não é para ser feita, aí eu peço licença, já entro e eu arrumo. E eu mesmo faço, porque eu também sou capacitada para aquilo. Sim. Né? Então eu mesmo faço. Então quando eles verem eu fazendo isso, aí eles, opa, então tipo, a gente está errando em alguma parte. Aí eles mesmos chegam e falam, aí chefe, onde que a gente errou ali? Você teve que entrar. Aí quando ele fala assim, sabia que nós tínhamos errado em algum lugar. Então, E hoje você tem um outro relacionamento. Pode falar ou não? Pode. Hoje você tem outro relacionamento. Sim, hoje eu tenho outro E relacionamento. o que ele acha disso, você no comando de homens? Ele não interfere. É obviamente que tem muitas mulheres no comando, mas assim, uma bombeira, chefe dos bombeiros civil. Ele não interfere, não. Ele não interfere muito. Na verdade, ele nunca falou nada. Nem enxerga, nossa, é durona, nossa, olha que mulher top, que mulher forte. Não, ele não fala nada, não. Quando tem algum evento que tem a presença dele junto, né? Que às vezes ele vai junto. E ele é na mesma área? Ele é sargento, ele é policial militar. Ele é sargento. Isso, ele é policial militar. Então, assim, nós, como eu falo, a gente trabalha junto com a PM, junto com a GCM. Então, assim, tem serviços que eles me ligam pedindo alguma ajuda, algum apoio. A mesma coisa sou eu, né? Quando eu vou fazer algum treinamento. Recentemente fizemos um treinamento de múltiplas vítimas, né? Aí você se emociona? No Sim. seu trabalho, quando tem vítimas, assim, sofrem acidente ou tem alguma coisa, você se emociona, você leva essas coisas para sua casa, você fica pensando, nossa, talvez eu deveria ter feito isso, ou fica pensando, nossa, ou perdeu alguma vítima? Então, isso acontece, já aconteceu comigo, sim, quando a gente fala, a gente acha que errou em certo momento, né? Então, às vezes eu até brinco, assim, gente, temos tudo para salvar uma vítima. E às vezes a gente não salva. E às vezes a gente não tem nada e a gente salva. Mas né? você acha que isso é erro? Não. Você acha que é isso? Não é. Eu sempre poupo a minha equipe disso, né? Porque senão você vai levar para casa, né? Olha, eu não consegui. Não, né? Teve um episódio que no hospital que eu estava, que me acionaram falando assim, precisamos de sua ajuda aqui na sala de emergência. E eu perguntei, mas o que aconteceu? Uma criança, deixa eu ser uma criança, uma menina de 16 anos parada. 16 anos, ao meu ver, tem uma vida pela frente. Você não lembra do seu filho quando acontece isso? Não. Eu desço já assumo, junto com a equipe, tudo, e o que atrapalha no nosso atendimento é as informações erradas que passa para nós. Porque chegou parado, tá, mas o que aconteceu? Estava comendo? Não estava? O que a vítima estava fazendo? Porque se estiver comendo é um engasgo, né? Se não, o que será? Então atrapalha. E ela realmente era um engasgo, né? Só que já veio parada para a gente já faz um tempo. Mesmo vindo parada para a gente há um tempo, a gente investiu um outro tempo nela. Mas é muito ruim você virar para um pai, para uma mãe, e aí você tem que tirar a sua equipe para não ouvir. E aí a gente, no caso, o enfermeiro junto com o médico, chamar o familiar, e você ouvir que, você fala para o familiar, olha, infelizmente, a gente não fizemos o nosso melhor, demos o nosso melhor, mas infelizmente não resistiu e tudo. E aí você vê o desespero do pai e da mãe ali, você olhar para eles fazem com aquela dor. Uma vez um pai, desta cena, um pai puxou uma cartela de remédio que ele tinha problemas, né? Ele tinha um problema de saúde, que ele andava com a bengalinha. Então ele já tinha uma cartela de remédio de tramal, né? No bolso. E quando ele sentia muita dor, ele tomava aquele tramal para aliviar a dor dele. Então, quando a gente começou a falar para eles que ele começou a entender real o que estava acontecendo, ele começou a puxar a cartela dele, a gente fala desbulhar, né? Tirar todos os comprimidos e querer tomar. E aí eu tive que tomar da mão dele. Falei assim, Senhor, mas eu estou com dor. Eu falei assim, mas infelizmente esses comprimidos aqui não vai tirar essa dor que o senhor está sentindo. Entendeu? Então, assim, aí você para, olha e fala assim, aonde que eu errei?
tipo, o que eu poderia ter feito? Será que eu poderia ter investido mais? Né? Será que a gente poderia ter investido mais? Será que se tivesse feito a pergunta correta ao familiar, nós tínhamos feito, que hoje em dia é o que a gente mais ensina, tá? Nas escolas, em tudo, é engasgo. Acontece demais, né? Demais, 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 demais. Então, assim, até ele chegar lá, eles não falam que estava comendo, né? Que estava em um restaurante, ou que estava em casa, ou que estava na sala comendo pipoca, ou comendo salgados. Eles não falam. E quando você vai para casa, às vezes, você não fica pensando, não se emociona? Tipo essa menina de 16 anos. Neste caso desta menina, sim, esse foi um dos casos que eu cheguei em casa e eu não conseguia desligar. Né, para mim poder dormir, tive problemas para descansar a mente, né? Para descansar a mente, mas a gente tenta, a gente fala, como a gente fala, né? Bate o fio com Deus, é o quê? Põe o seu joelhinho ali do lado da cama e reza e pede para Deus orientar a gente nas próximas, onde que eu errei, se eu não errei, que acalme. Talvez não tenha errado nada, né? Acho que porque não tinha que ser mesmo. Não tinha que ser mesmo. Não tinha que ser Hoje, como que você enxerga o seu trabalho? Assim, diante de tudo que você passou na vida e hoje como bombeira civil, você tendo a sua escola, ensinando e passando também por situações que você passou com essa menina, como que você enxerga tudo isso hoje? Olha, eu falo que eu tenho um dom lindo, né? É o dom de salvar vidas, né? E eu falo, pessoal, gente, nós salvamos tantas vidas, que eu já salvei tantas vidas, que eu não sei quem eu salvei, mas você pode ter certeza que eles sabem. Eu vou em shopping, daqui a pouco tá um povo, fala o que aconteceu, fui num shopping, e quando eu tô na praça de alimentação, daqui a pouco eu vi... Lembram de você? Eu vi pessoas olhando para mim, e aquilo me chamou a atenção. E quando eu olhei, que eu comecei a ver as pessoas olhando para mim, eu vi que chegou um monte de segurança próximo. E aí um dos seguranças fez assim pro celular. Que ele lembrava de você. Aí ele fez assim pro celular e eu olhei pro meu, na mesa. E o meu estava virado para baixo. Quando eu virei meu celular e falei assim, enfermeira, é você que está aqui? Aí eu respondi sim. Ele, obrigada por ter salvado a minha mãe. Ele me reconheceu pelo óculos. Olha que coisa. Aí eu olhei para eles assim, fiz com a cabeça e eles todos saíram, né? Mas foi por mensagem. Ele queria que eu olhasse a mensagem no celular. Então eu até falo, gente, é gratificante isso para nós, né? Mercados, né, que a gente vai. E eu falo, pessoal, eu salvo pessoas que eu não sei quem que é, mas como eu falei, eles sabem quem são a gente, né? E eu formo profissionais e que quando eles conseguem o primeiro emprego deles, eles nunca esquecem, eles mandam a fotinha do crachá e a mensagem, professora, consegui graças às suas orientações. Ou aqueles que fazem o vídeo fardado, professora, olha aqui, estou em tal local, trabalhando, e isso foi graças a você. Isso é gratificante, né? Não tem preço. Viu, Cléia? Eu quero agradecer muito, imensamente, viu, de você ter aceito, porque eu acho que, assim, contando a sua história, uma profissão linda, e assim, eu acho que você é forte, não porque você levanta, porque você foi e fez, é porque você salva vidas. Eu acho que é isso que a gente leva da vida. As pessoas passarem na vida fazendo algo pelo outro. Então, isso não tem preço. Então, eu acho que mulheres fortes, não é aquelas que trabalham com um monte de homens, não, aquelas que enxergam mesmo, que você está lá e você vai salvar uma vida e você chega feliz porque você salvou um filho de alguém, uma mãe de alguém, um pai de alguém. Então, eu acho que isso é um privilégio. E, assim, eu tenho certeza que você é muito privilegiada e, assim, de ter essa profissão maravilhosa. E mulheres fortes, gente, é isso, sabe? Ter essa solidariedade, esse respeito, essa sensibilidade para lidar com o ser humano, sim, porque acho que é a coisa mais linda que Deus nos colocou aqui, acho que para a gente passar pela vida fazendo o que é de melhor, enxergando o ser humano como realmente eles são. Mas obrigada, viu? Obrigada, viu? Se você quiser deixar um recado para todos nós, tá bom? Pode. É um recadinho que eu deixo aí para o pessoal, né? Tantos bombeiros civis aí em questão, aos profissionais da enfermagem, faça aquilo que vocês realmente foi treinado para fazer. Não importa que chefia tóxicas encham vocês,
mas atenda cada um com a sua diferença. Faça como se você estivesse fazendo pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, e atenda e escute com carinho e com amor. Fica aí a dica. Obrigada, gente. Fica Tchau. com Deus, viu? Obrigada.